Boa tarde, senhor. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Oi, senhor. Boa tarde. E aí? Tudo bom? Sim. Muito bom também. Vamos esperar uns minutinhos para ver quem mais vai entrar aqui e a gente já inicia. É isso aí. Vamos lá. Oi. Deixa eu pegar o livro de vocês aqui, peraí. Sexta-feirinha, de boa? Sim. Beleza. Como é que tá sendo as avaliativas? Dando tudo certo? Vocês viram que mudou a data, né? Senhor, eu acabei de ver, mas isso daí é só na quarta semana, né? Por causa do feriado. Não. Mudou as datas de entrega agora, né? Ah, não, isso daí eu não vi, não. Por exemplo, Eu também não vi, senhor. você tinha... Eu vou confirmar aqui o de vocês, quer ver? Ó. Também tô falando, mas às vezes o do médio não mudou. Peraí. Não é até domingo? Então, houve uma reformulação no cálculo da média. Eu vou olhar aqui, ó, peraí. E aí eu vou ver se atingiu vocês essa nova orientação. Acho que é isso aqui, ó. É assim, ó. Não sei se chegaram a falar para vocês, mas é assim. Vou tentar espelhar aqui, ó. Talvez vocês não tenham, os outros professores não tenham passado. Eu vou passar. Não, senhor, ninguém falou pra gente sobre isso. Então, vou falar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse quadrinho aqui? Tá escrito do sexto ano ao ensino médio, tá vendo? Tá na Rigdu, né? É. Beleza. Então, esse quadrinho diz o seguinte. A semana número 1, que foi o que vocês fizeram, lá no começo, dia 4 a 8, né? Que foi aqueles 2 dias de aula, quinta e sexta. Isso. Aquela avaliativa foi referente à prova P1 do primeiro bimestre, no qual a gente pegou a nota e fechou a média de vocês recentemente, tá?
Aí, beleza, isso daí ok, fechou e tal. O interessante é aqui para baixo, ó. Então, daqui para baixo que interessa, ó. Ó, a semana 2, que foi a semana passada, a semana 3, que é essa agora, e a semana 4, que é a semana seguinte, você vai ter uma avaliativa para cada, uma lista de exercício para cada semana. Tudo bem? Sim. Data limite para a realização das atividades até 31/5. Então, essas três listas são referente à nota da avaliativa 1. Média aritmética das 3 atividades. Entendeu? Entendi, sir. Beleza. Então, a avaliativa, a atividade dessa semana, que é a 3, você não precisa fazer até domingo. Você tem até o dia 31/5. Então, Tá, sir, entendi. a da semana passada, da semana que vem e essa semana, eu tenho até dia 31 para fazer. O da semana passada eu acho que não, porque ela já tinha encerrado quando a gente alterou isso. Ah, tá. Entendeu? Aí eu não Tá sei bom. se tem como você fazer a mudança da data, uma vez que a data já passou. É isso que eu quero dizer. Agora, o dessa semana e o da semana que vem, como a data ainda não chegou no limite, eu acho que deu tempo de mudar até 31/5. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nota dessas 3 semanas, fazer uma média, vai ser a P1. Isso com a semana 5, 6 e a semana 7 aqui, o próximo quadrinho, ó. A gente vai pegar essas 3 semanas, fazer uma média, vai virar P2. Tudo bem? E aí essas daqui, ó, você tem até o dia 21 para entregar, do 6. Então, assim, é bom e ruim, né? A vantagem é que você pode se organizar melhor aí nas atividades de cada semana. A desvantagem é que se você ficar deixando tudo para o final, muito perto, você vai acumular de coisa para fazer. Então tem o pró e o contra, né? Eu, na minha opinião, vá fazendo semanal igual você está fazendo, que é o jeito Uhum. melhor de não se atropelar aí com as atividades. E Já vai aí adiantando, né? já vai adiantando também. Ô, Sam, Agora, oi. e você sabe sobre alguma coisa sobre aquele evolucional? Se O vai ter evolu... mesmo? Não entendi direito sobre isso. Então, o evolucional, na verdade, acho que eu tinha perguntado para o Felipe isso. O evolucional, ele é uma empresa que a gente tem parceria e eles, para vocês que estão no primeiro do ensino médio, no segundo e no quarto bimestre, a gente faz a PGB com o evolucional. Então, eles que dispõem a prova, dispõem a resolução, a correção, o gabarito, tudo eles que fazem. A gente só aplica. Ah, tá. Seria agora no segundo bimestre, né? Mas agora, tendo aula à distância, eu não sei como fazer. A princípio, eu acho que foi suspensa essa prova, porque veja que nesse quadro Ah, novo não. a gente já tem a nota da avaliativa 1, avaliativa 2 e avaliativa 3, ó. É verdade. Nem entra o cálculo da PGB aqui, né? Só para fechar aqui esse quadro, ó, aí as últimas 4 semanas, ó, 8, 9, 10 e 11, valem a média da nota 3, então é uma média das 4 atividades, cada atividade na semana, e você tem até o prazo limite de 19/7. E aí, veja também aqui embaixo que nós, professores, temos as datas limite para divulgar os resultados. Ó. Então, essa primeira que está mais perto, a gente tem até dia 5/6 para colocar no Galileu. A segunda, a gente tem até 26/6 para colocar no Galileu. E a terceira, você vai ficar sabendo lá nas férias, ó, 24/7. Tá?
Se eu não me engano, o Felipe ia encaminhar esse comunicado, tá? Aos pais. Mas, de repente, foi um comunicado primeiro para nós, depois vocês vão receber. Eu já estou adiantando já. Não sei nem se era para mostrar, mas, enfim, tá aí. Tá? A pergunta aqui, essa avaliativa 1, 2, 3 é tipo o bimestre? Isso. Nota 1, nota 2, nota 3. E aí, qual vai ser a sua média do bimestre? Uma média entre essa avaliativa 1, 2 e 3. Cada avaliativa é uma média da semana que a gente passa. Entendeu? Então, a sua nota bimestral vai ser uma média das médias da média. Mais ou menos isso. Isso, pessoal, é uma maneira da gente concentrar vocês fazendo as atividades até o final, tá? Porque se você pensar, ai, desculpa o bocejo aí, depois do almoço é complicado. Mas se você pensar aqui, ó, se a gente fosse contar da semana 2 a 11 direto, você faz 10 avaliativas, aí a gente soma e divide por 10, o que poderia acontecer? Você chegaria lá na semana 8, na semana 9, já viu que foi bem nas todas as semanas anteriores, aí a semana 10 e 11 você chuta o balde. Você não faz nada, não termina nada, não participa da aula, nem nada. Ou até a semana 8 aqui você já ganhou a média, beleza. Aí a semana 9, 10 e 11 você chuta o balde. Então você fica com praticamente metade do mês final ali sem fazer nada, porque você já atingiu a sua média. Então, o que a gente fez? A gente dividiu assim em blocos, porque a semana 2, 3 e 4 você garante a nota 1 só. E a semana 5, 6 e 7 você tem que produzir, senão você fica sem a nota 2. Mesmo indo bem na 1 e na 2, você tem que ir bem também na 8, 9, 10, 11 para garantir a sua nota 3. Para depois a gente fazer uma média entre essas três aqui. Então, isso a gente garante a participação de vocês até o final, contando que nós ficaremos até esse período assim, né? E aí foi uma pergunta que fizeram durante essa semana. Pai, se voltar lá na semana 6, ó, dia 8 de junho, a gente volta. Pô, voltar já vai ter passado a avaliativa 1, né? Que é até a semana 4. Então, essa nota a gente guarda, já vai estar lá no sistema. A gente dá segmento no bimestre da nota 2 em diante. A nota 1 vai ficar. Então, o que for feito à distância desse jeito, nós não vamos desperdiçar. A não ser que volte semana que vem, dia 25. É uma coisa muito clara que não vai acontecer. Então, de qualquer jeito, essa nota da atividade avaliativa 1, ela já vai estar no sistema. Quando voltar às aulas presencial ainda, esse segundo bimestre, se voltar, aí a gente vai desperdiçar essa nota 1 e vai fazer uma outra prova, nós não tem nem calendário para conseguir fazer isso. Então, fica, o que fez à distância fica, mantém, e a gente só vai dar sequência a partir da data de retorno. De tudo que está acontecendo aí, a princípio, nós devemos permanecer no segundo bimestre assim, até julho. E nós retomaremos presencial a partir de agosto. De acordo com o cenário, tá? Não estou falando de nenhum comunicado oficial, estou falando pelo que está se apresentando até o momento. Não saiu nenhum comunicado oficial batendo martelo, ó, volta 1º de agosto. Não, é uma projeção nossa. Eu acho que vocês vão conseguir concluir esse planejamento até o mês 7. Eu também acho. Eu também acho. Eu vejo escola como a gente vem falando. O último À tarde. cenário a voltar. Não sei quem falou um boa tarde meio esquisito aí, mas boa tarde.
Tá atrasado, hein? Vai ganhar falta da primeira aula. Tô brincando, não vou fazer falta. Mas eu vou marcar a presença daqui a pouco. Aí, então, eu também acho que a gente vai concluir esse planejamento aí. Tá meio difícil o retorno, hein, pessoal? A gente tem uns números meio que aumentando ainda. A gente não teve nenhum dia em que não houve um acréscimo, tanto na curva de casos comprovados, quanto na curva de fatalidades. A gente ainda não teve nenhum dia meio que Nossa, em que paz. péssimo. Eu acho É, que realmente isso daí não vai voltar tão cedo. é, Cada dia que passa eles falam uma coisa, não dá é. pra confiar mais em nada. É que, na verdade, Ju, não é que cada dia eles falam uma coisa, é que esse negócio é meio que uma projeção estatística. E a cada dia que passa, a gente atualiza essa estatística. Não se esqueça que todos os resultados que nós temos de, de casos confirmados, de fatalidades e tudo isso, a gente está, na verdade, olhando para o passado, né? Porque a gente tem a estatística do que já aconteceu. A gente só computa ela. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando com um amigo meu lá de Uberlândia, ele formou em matemática lá na mesma época que eu, e a gente estava discutindo eu estava perguntando justamente isso para ele, né? Falei, pô, mas parece que esse negócio não diminui nunca, né? Como é que é essa projeção? O que que eles falam deles como matemáticos, né? Assim, dessas curvas, o tal das curvas lá. E aí ele falou que é exatamente essa parte. Ele falou assim, o problema é que são os dados que nós estamos vendo já aconteceram. A gente só apresenta porque ele se confirmou. Então, tudo que a gente, por exemplo, se sair hoje uma estatística nova, é coisa do que já aconteceu, resultados que já foram feitos e saiu Sim, foi apenas o tudo resultado comprovado. agora. É. E aí, e ele disse ainda que, em média, o que a gente apresenta agora é aproximadamente de 2 semanas atrás. Entendeu? Só para você entender como é que é essa Ah, questão. sim, entendi. E cada vez que a gente ignora, às vezes, esse distanciamento, porque nós estamos vendo aí, a gente acompanha na TV, no jornal, Uhum. e tem lugar que eles não estão com muita adesão a esse distanciamento, até mesmo aqui, Jundiaí, Itupeva, a gente Isso tem uma daí é porcentagem muito baixa. Por exemplo, eles falam que a porcentagem ideal seria acima de 75% da população em casa, né? E a gente está tendo uma média de 50%, 51% que está ficando em casa, o restante está saindo. Então, quer dizer, tudo isso sabota os dados, né? Ao invés da gente acelerar o processo e ficar em reclusão e voltar mais rápido, cada vez que a gente desrespeita essa questão, a gente só está adiando o nosso retorno às atividades. Você fazer as contas, ó, agora estamos no dia 22, a gente começou nesse distanciamento praticamente 16 de março. Faz 2 semanas, faz 2 meses já. Teve outros países que 2 meses, praticamente 3 meses, eles conseguiram retomar o normal. A gente faz 2 meses que já está assim e parece que não adiantou nada, né? verdade. Então, Porque esse assim, negócio aí depende de todo mundo, né, Sora? Esse que é o problema. Muitas exato. pessoas não colaboram. É, por N motivos. Não estou falando que não colaboram por, Uhum. não estou nem aí para nada. Não, às vezes realmente precisa sair, precisa, assim, quem tem culpa no cartório é quem tem condição de ficar em casa e não fica. Esse aí realmente é culpado, né? Ele Uhum. deveria pensar mais nos outros do que só em benefício próprio. Então aí a gente acaba sempre olhando por um dado que já passou. Então, de qualquer jeito, os dados ainda. E aí eu chego no ponto que eu quero. A gente chega, então, que os dados é de 2 semanas para trás. E a gente ainda está com o número crescente. Então, o que aconteceu na semana passada e nessa, a gente só vai saber daqui 2 semanas para frente. Entendeu?
Uhum. E cada vez cada vez que a população não respeita as orientações dos órgãos de saúde, nós vamos só ficar adiando essa parada. E o problema é que nesses 2 meses a gente ainda não ficou, pelo menos eu não me lembro aqui de noticiar nenhum colapso ainda na saúde ainda. Mas tem N cidades, principalmente as grandes cidades, capitais, que já chegou no seu uso de 90%, 95% dos leitos. Ou seja, a gente vai chegar ao ponto de que, de repente, essa semana e a semana seguinte, nós já vamos ter gente sem lugar para ficar. Vai morrer no corredor, vai morrer na calçada, sei lá o quê. Esquisito Nossa, que falar horror. isso, né? Mas é um cenário que tem que se pensar. Não é que a gente está torcendo para isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente sempre tem que pensar no pior. E o pior é que já tem lugar que está com 90% de leito ocupado. E aí? De repente, essa semana, do jeito que está a contaminação, né, que ela está alta ainda, chega lá 150 doentes. Você tem 30 leitos apenas. O que você vai fazer com os outros 120? Você vai pôr na onde? Pois é. Esse é o Entendeu? problema. Tem uma amiga minha, lá de Uberlândia também, que ela é muito invocada em ler as notícias, ela acompanha também bastante, ela gosta, igual eu, assim, é fuçada, quer saber o que está acontecendo. E ela tem uma amiga dela que é daqui de São Paulo, que ela trabalha no hospital de clínicas, não sei, não lembro o nome agora. E ela conversando com a amiga dela pelo WhatsApp, depois ela printou a conversa e mandou para mim depois, porque a gente estava discutindo isso, né? Aí ela falou assim, nossa, olha aqui, você estava me perguntando um negócio, eu estou conversando com a minha amiga agora, ó, eu vou te mandar o que ela escreveu. Sabe o que a amiga dela escreveu na mensagem, resumidamente? É. E eles já estão, nos hospitais aqui em São Paulo, eles já estão, entre aspas, selecionando quem eles vão tratar primeiro. Que Tipo, eles vão o quê? que eles vão tratar primeiro. Porque tá chegando Meu muita gente. Deus do céu. Eles já estão, tipo, fazendo um. Eles já estão selecionando, tipo, ó, trata aquele primeiro, depois esse, depois esse. Eles já estão, tipo, selecionando, velho. Pra ver quem trata primeiro. Já não tá conseguindo tratar todo mundo que chega. Mais ou E menos aí, igual lá na França ou Itália, né? Não sei, que os é, idosos eles já estavam até matando. que eles já estavam escolhendo. Na hora que ela me falou isso, eu Uhum. pensei exatamente isso. Falei, meu, eles já estão escolhendo quem vai morrer, quem vai viver. Quer dizer, Credo, que lógico, horror. a Meu gente não Deus. sabe o jeito que as pessoas estão chegando lá, né? Uhum. Mas basicamente isso, porque tipo, eles já estão dando prioridade para alguns e já estão deixando de lado outros que eles vê. De repente deve ser um diagnóstico, ver que não está tão feio assim, e ele fala, não, vamos pegar aquele que está pior, vamos tratar ele, depois esse aqui ainda não está tanto, aí a gente vai. Mas não deixa de ser uma seleção, né? Porque você não sabe Ah, o não. andamento futuro. É Uhum. complicado. Então, assim, isso a gente estava conversando agora, segunda-feira. Seja, hoje é sexta, já se passaram 5 dias, que a gente não sabe como é que foi esse processo. É uma loucura. Esse negócio é assim, é bem inusitado isso que a gente está passando. É muito louco. Não me lembro assim. Vai marcar a história, né? Mas tá marcadaço já. Sim. Muito mais do que a gripe suína que nós passamos há uns anos atrás, na década passada, a gente passou pelo H1N1, essas coisas, né? Mas que também foi um surto meio que assim de virose e tal, H1N1, para quem não sabe, é a gripe suína, é um outro tipo de vírus também, que na época era novidade e tal. Mais ou menos as precauções foi igual essa que a gente está tendo, exceto pelo distanciamento social, que naquela época não se fez. Não se fez porque não era tão contagioso assim. Essa é a questão. E essa já ultrapassou aquela muito mais em números de pessoas doentes, em números de mortos, em número de tudo. Então, se aquela lá já marcou a história aqui para nós no Brasil, essa do coronavírus vai Verdade. ser bem. Imagina essa, né? Ficou, exatamente. Eu tenho dó do professor
de história daqui uns 10 anos. Vamos falar, na prova Verdade. de amanhã vai cair o ano de 2020. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Manga Verdade. verde com sal. Vocês já comeram manga verde? Manga verde. Vamos lá, ó. E aí, então, é isso, né? A gente tem que se cuidar, se precaver com relação a esse episódio. E respondendo ao relato aqui no bate-papo, também acho que nós vamos até o mês 7 com isso. Vai voltar, tipo, em agosto. Mas, vamos ver. Oi, galerinha, escreveram aqui, viu? Vocês escrevem no chat, aparece pra mim, tá? Não aparece pra galerinha. Mas tudo bem, recado dado. Mandaram um oi, galerinha aqui. Oi, Terminei! quem que tá gritando aí? Faz favor. Para de colocar esses áudios aí, porque tá atrapalhando, tá? E se eu identificar, eu vou excluir da aula e vou relatar para a direção, tá? Então acho melhor parar com as piadas e as brincadeirinhas que está sem graça. Se não quer ficar na aula, sinta-se à vontade, pode deslogar aí que não tem problema nenhum. Aliás, você faz um favor para mim de não me atrapalhar, tá? Então, se não quer participar, não atrapalhe os outros. Vou colocar aqui o livro de vocês. Deixa eu só selecionar ele aqui, peraí. Era aqui mesmo, só que esse aqui. Bom, aqui está aberto ainda no nosso módulo inicial, que é o cronograma nosso, que são todos módulos, né? A semana passada foi a semana 2, se eu não estiver errado, e a gente viu movimento uniformemente variado, tinha os exercícios lá, equação de Torricelli e velocidade média, né? Então, esses dois aqui a gente passou. Vou até selecionar, quer dizer que a gente já viu eles. Hoje a gente vai começar pelo módulo 28, que é propriedade gráfica, tá? Então, peraí, eu tô com uma dúvida na questão 3 da atividade da semana. Eu não consegui fazer, não entendi. Qualquer coisa explica no final, sim. Atividade, questão 3. Depois a gente vê qual que é a questão 3, eu não sei se é a questão... Cada atividade muda a ordem das questões, mas depois a gente abre lá. Então vamos aí. Vamos lá para a questão. Vamos lá para o módulo 28. Vou abrir aqui direto no módulo 28. Depois, ó, vocês tentem fazer os exercícios aí também que tem no próprio livro, que são esses daqui. Tá? Eu não estou fazendo com vocês, porque a gente já tem a nossa avaliativa semanal. Lá já dá para treinar bem. Tá? Mas nunca é demais você praticar. Então pode fazer aqui. E aí, se você tiver dúvida, a gente retoma algum desses aqui para fazer, como nós fizemos o primeiro aqui. Tá? Eu até fiz marcação, assim, velocidade inicial, velocidade igual a zero. Vou marcar. Beleza, vamos lá. Então, propriedade gráfica, pessoal, a gente falou isso no nono também. Vou fazer um teste com vocês. Seguinte, eu estava dando aula em outra sala e falaram que quando eu tiro minha câmera fica melhor para vocês visualizarem. Não sei se funciona isso, se melhorou ou não. Parece que dá para ver melhor onde eu mexo. Pra mim não muda nada. É. Tipo, eu tô no computador e a imagem fica de lado. Ah, pode ser. Talvez era alguém que estava em celular ou tablet. Bom, mas eu tô sem câmera, mas eu tô visualizando tudo aqui, tá? É bom que eu também deixo aumentado aqui os participantes. Abre um espacinho maior para minha tela aqui. Vamos lá. Então, propriedades gráficas, como eu falei, a gente já viu o ano passado. Só que o ano passado a gente viu bem por cima, né? Tipo assim, a gente só viu os modelos dos gráficos, né? Então, por exemplo, e a gente sabe que tem 3 gráficos que eu vou selecionar eles aqui, ó. Tem o gráfico espaço pelo tempo, que é o S de T.
Tem o gráfico da velocidade pelo tempo, que é o V de t, e tem o gráfico da aceleração pelo tempo, tá? Então, eu tenho esses 3 gráficos, no qual a gente vai estudar o comportamento de cada um deles e qual vai ser a característica deles, né? Porque eu posso olhar o gráfico e de repente não compreender ou não entender o que ele está querendo dizer para mim. Então, além da gente ver as características do gráfico, o modelo do gráfico, eu vou conseguir entender o que aquele gráfico está me dizendo, quais são as informações, tá? Então, vamos lá. Primeiro é o gráfico S de t, que é o espaço pelo tempo. E aqui no comecinho, ó, ele já vem relatando exatamente o que é importante para a gente saber. Ó. Aqui, agora, no movimento uniformemente variado, a função S é de segundo grau, que é o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais até o quadrado sobre 2. Lembra? Então, se ele é uma função de segundo grau, então o gráfico dele tem que ser uma parábola, tá? Então, agora, o gráfico S de t tem que ser uma parábola e está aqui embaixo, ó, as parábolas, ó. Então, você tem. E aí, qual que é o detalhe, né? Ela pode ser de concavidade para cima, igual essa primeira, ou ela pode ser de concavidade para baixo, igual essa segunda aqui, tá? O que vai depender se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo? Como está mostrando aqui, ó, o sinal do V, ó, perdão, o sinal da aceleração, que é gama. Se a aceleração for positiva, concavidade para cima. Se a aceleração for negativa, concavidade para baixo, tá? Isso é a primeira informação que a gente tem. Qual que é a segunda informação que a gente tem? Marca aqui esse ponto T1 aqui, ó. Esse ponto T1 aqui, o tempo 1. Exatamente é o ponto de inflexão que a gente fala, né? Quando ele está mudando aqui de decrescente, aí ele muda para crescente. Aqui ele estava crescente, no ponto T1, que é o tempo 1, ele muda para decrescente. Ou seja, dessa parábola aqui, esse ponto é o ponto mínimo, né? É o mais baixo. Dessa parábola aqui, é o ponto máximo, mais alto. Ele não vai mais alto do que isso. Ele só chega até aqui e depois começa a descer. Então, o ponto máximo e o ponto mínimo da parábola, ele tem velocidade zero, tá? Então grava. Da parábola, você tem o ponto de máximo e o ponto de mínimo da parábola, significa que naquele exato instante, naquele tempo ali, T1, no caso, né, desse gráfico, naquele T1, a velocidade é zero. O que significa essa velocidade ser zero? Quer dizer que é exatamente o ponto onde ele inverteu o seu sentido de movimento. Tipo assim, ele estava indo para a direita, de repente ele parou e começou a vir para a esquerda, né? É exatamente nesse instante T1 que ele fez essa mudança, tá? Quem é Mike021? Tá aqui na reunião. Por favor, se manifeste. Se você não se manifestar, eu vou tirá-lo da nossa aula. Eu não sei quem você é. Nem precisou, ele já saiu. Muito bom. Eu ia tirar aqui agora. Tira o Mike 021. Pronto. Só um instantinho.
Vamos lá, pessoal. Eu vou reforçar mais uma vez. Peço aos colegas que estão atrapalhando, fazendo graça, para que parem. Senão vocês vão prejudicar os seus colegas. Porque se continuar, eu vou encerrar a aula, vou registrar em diário para o Felipe que não deu para finalizar a aula por conta da participação dos engraçados. E eu não vou retomar e substituir essa aula, não. Então, ou vocês fiquem aqui para participar, ou, por favor, dê licença. Se não quer atrapalhar, ninguém é obrigado. Muito menos eu, obrigado a ficar escutando gracinha. Tá bom? Mais um aviso. O próximo áudio engraçadinho ou a próxima mensagem no chat engraçadinha, eu vou relatar e vou excluir da aula ou eu vou encerrar essa aula aqui. E vocês vão ficar sem aula de física dessa semana, tá? Professor, você tá falando alguma coisa? Não, eu tô mexendo na configuração aqui ainda para melhorar Eu não tinha bugado. a segurança aqui para não deixar qualquer um entrar. Ok. Peraí. Pronto, eu estava mexendo em algumas coisas aqui para ver se melhora o acesso à reunião. Coloquei uma sala de espera, um bloqueio. Acho que agora deu certo. Bom, vamos lá. Mandaram uma pergunta aqui. Senhor, não sei se eu entendi direito. Pessoal, eu vou encerrar a aula, tá? Pelas brincadeiras, eu avisei 2 vezes e não tá dando. Na hora que eu vou falar, aparece um áudio, aparece um grito e eu não vou continuar, tá bom? Vocês têm essa atividade aí depois vai do módulo 28 a 31, depois tem as outras módulos de exercício. Consultem lá o Moodle e vocês terminem a avaliativa. Agora tem até o dia 31, tá? Qualquer coisa, depois na semana que vem eu retomo tirando as dúvidas de vocês. Obrigado. Sir,